Mas é importante a gente trazer um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, introduzindo aqui então a presença do senador catarinense pelo Partido Liberal, Jorge Seife, se juntando a nós aqui para trocar essa ideia. Tudo bem, senador? Obrigado pela presença, ainda mais num dia de tamanha tensão e consequência aí para a sequência da nossa República. As suas primeiras impressões, você já deixou claro na sua postagem mais cedo, mas, naturalmente, a gente tem repercutido aqui que parece que a direita, de modo geral, está rachada em qual caminho seguir para não ter as suas narrativas conflitantes e, assim, perdendo a tese, né? Por um lado, o agora deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, mantendo nos Estados Unidos toda a articulação visando imposições da Lei Magnitsky, sanções OFAC contra ministros do Supremo, a permanência também dessas tarifas como a forma de talvez o empresariado e a classe política ceder à anistia ampla, geral e restrita, eventualmente um possível potencial impeachment de Alexandre de Moraes, mas agora essa operação, o próprio governador Tarcísio e outros governadores de estado tendo que ser mais pragmáticos e falar com a indústria. Por favor, me traz a sua visão desse raio-x, dos diferentes pilares nessa encalacrada toda. A palavra é sua. Bom dia, André. Obrigado ao Jovem Pan pelo espaço, também ao David, a Maria e a toda a bancada hoje do Morning Show. Na verdade, o presidente Donald Trump, nos últimos dias, tem feito declarações, inclusive muito fortes, que nós, da oposição, temos dito, André, há muito tempo, de que nós vivemos liberdade de expressão, restrição de liberdade de expressão, vivemos perseguição, e agora nada mais, nada menos que o presidente da maior democracia do mundo, da maior economia do mundo, da maior potência bélica do mundo, está dizendo exatamente o que ele está vendo a partir dos Estados Unidos. Eu desafio a vocês lembrarem algum presidente americano que lembrasse onde ficava o Brasil no mapa, qual era o nome do presidente do Brasil, quanto mais de um ex-presidente. Então, nós vemos que essa situação que tem se escalando, inclusive com a questão do X, do Elon Musk, da aproximação, aliás, da amizade de Lula com o Irã, colocando navios aqui no Rio de Janeiro, apoiando o Hamas, falando contra Benjamin Netanyahu e Israel, apoiando o grupo terrorista que matou um monte de gente, apoiando Nicolás Maduro, recebendo Nicolás Maduro no início do seu governo com o tapete vermelho, um cara que passa com um caminhão, com um tanque de guerra em cima dos seus cidadãos que fazem protestos, e tantas outras, apoio à Nicarágua lá, enfim, nós temos um cenário de que Lula se aproxima de ditaduras, de regimes ditatoriais, que coloca nas redes sociais do governo o mapa da Rússia, anexando parte de um território invadido da Ucrânia. Então, nós estamos na contramão da liberdade. E eu faço aqui uma observação a todos vocês da bancada e a todos os espectadores que nos dão prestígio da audiência. Me digam, ao longo de 200 anos de história de mundo, qual foi o golpe de Estado, né, que não foi provocado e contém um componente essencial que é arma, tanque, tiro, sangue. Não existe golpe de Estado sem esses ingredientes. Segunda questão, Bolsonaro estava na Disney, a gente faz essa analogia, ele estava a 5, 6, 7 mil quilômetros daqui, quando houve aquela baderna que se transformou num quebra-quebra. Chamar isso de golpe de Estado é ridículo, é desafiar, né, a inteligência de qualquer ser humano. E, por último, realmente vivemos num regime que foi consolidado e explicitado nessa manhã com um presidente que está sendo investigado. Lembrando, iniciou essa ação hoje contra Bolsonaro por uma provocação do Partido dos Trabalhadores ao relator Alexandre de Moraes, com parecer favorável de um Ministério Público Federal, ou seja, realmente um consórcio contra o presidente Bolsonaro, contra nós da oposição. Então, infelizmente, é um dia triste para o Brasil, colocar a tornozeleira eletrônica num homem que está no Brasil, 10, 15 mil dólares, o cara que recebeu 17 milhões de Pix na sua conta e que disse que esse dinheiro estava plenamente declarado. Então, eu não posso concordar com essas medidas restritivas, deixar de falar com o filho, você que tem um filho, ou que você tem um pai, uma mãe, imagina alguém impedir você de falar com os filhos. E, por último, as redes sociais, que são uma das maiores redes
de um político no mundo. O presidente Bolsonaro tem esse poder na sua rede e tem usado essa rede, inclusive, para fazer uma pré-campanha a favor de senadores no ano que vem, que eu tenho certeza que faremos maioria, e então o Senado vai deverá começar a fazer o seu papel, que é realmente de pesos e contrapesos que hoje, infelizmente, nós não temos. Justo, a gente precisa aqui, claro, sempre reforçar, claro, Jovem Pan e o Morning Show, uma tribuna livre, as opiniões aqui tem todo espaço para o senador poder dar a visão dele, e a gente só segue adiante aqui para fazer um rápido break, tá, senador? Para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, Morning Show, volta para vocês já já. A gente segue aqui, que é importante a gente também, eu vou trazer a Maria de Carli aqui para a próxima pergunta, senador, se você me permite, mas também tentar entender o impacto dessas tarifas que estão se avizinhando, meros 15 dias para a maior sanção da história brasileira, sanção econômica no caso, evidentemente, e o impacto que isso vai ter em Santa Catarina, especificamente, que o senhor representa, né? Estamos falando de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, com toda a capacidade de exportar madeira, imóveis, Jaraguá do Sul com os motores da WEG, por exemplo, Joinville com compressores, máquinas, equipamentos, plástico, Criciúma também, dentre tantos outros que podem ser diretamente afetados por essa situação. Antes da gente seguir com a Maria de Carli, se você me permite, senador, eu tenho uma informação nova aqui com o David de Tarso, nosso David de Tarso com a informação. Porque eu falei há pouco, né, que o Supremo Tribunal Federal vai submeter a plenário virtual essa decisão. Então, ao meio-dia, eles já começam as discussões, as sustentações orais envolvendo, então, toda essa questão em que foi posta nessa sexta-feira. Para quem pode estar sintonizando agora, só para ser reforçado o que se trata essa decisão e o que está em jogo nesse momento, David. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, então, ele está sendo acusado de coação, obstrução e atentado à soberania nacional. A decisão foi tomada de forma individual, num primeiro momento, pelo ministro Alexandre de Moraes, com base na investigação da Polícia Federal, depois que houve provocação também por um parlamentar do PT. Então, ele tomou essa decisão de colocar algumas medidas, né, para que fossem, então, impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de não poder sair a partir das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã, também utilizar tornozeleira eletrônica, e agora essa discussão vai ser de forma que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão discutir. A partir do meio-dia, a gente já começa, então, com essa sustentação oral e tudo isso. Obrigado pela contextualização. A gente retoma aqui o papo. O senador Jorge Seif, do PL Catarinense, segue aqui com a gente. E nesse dia aqui, histórico para todos os efeitos, vamos com a Maria de Carli, senador, por favor, com a próxima pergunta. Oi, senador, bom dia, é um prazer falar aqui com você. Minha pergunta é mais no sentido macro da coisa e estratégico. Eu vejo que esse dia histórico, como o Marinho mencionou, vai fortalecer muito a direita agora, porque acredito que todo esse chacoalhão que tivemos com relação ao tarifaço do Trump reviveu uma esquerda que estava morta, eu assumo assim, acho que estava muito em crise, e eu vejo que esse momento de hoje refortalece essa direita e a narrativa, né, e todo o histórico da questão da anistia e do julgamento. Eu queria entender de você o que você pensa sobre isso, se você acha que é de fato um gás, aquece todo o movimento e a mobilização da direita, e se isso pode provocar uma fragmentação entre os potenciais presidenciáveis, agora que o Jair Bolsonaro pode ser que esteja inelegível para 2026. Se isso fragmenta ou fortalece, o que é que você acha? Olha, o Brasil, e não é uma opinião minha, são pesquisas, Maria, que têm sido divulgadas, mostram que, primeiro, o tarifaço de Trump, a maioria da população, 60% ou 70%, atribui a Lula justamente pelas suas falas e seus alinhamentos ideológicos, né, contra o Ocidente, contra a liberdade de expressão. Segundo, que o presidente Bolsonaro lidera todas as pesquisas, mesmo hoje estando inelegível, lidera todas as pesquisas presidenciais, né? Não é um instituto ou dois. Então, eu creio que essa perseguição deflagrada, explícita, fortalece ainda mais a direita, ainda que nós não quiséssemos isso. Nós não queremos ganhar a narrativa ou popularização através de um linchamento moral e uma covardia, uma perseguição que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, né? E eu queria também, Maria, eu estou me lembrando, eu acho que ainda está no ar, eu consultei o site, deve ter umas 2 ou 3 semanas, um site com as propostas do Trump e do J.D. Vance, né, 20 principais propostas na eleição presidencial, e um dos itens, 14º, 15º, não me lembro agora o item, diz o seguinte: restringir o comércio em solo americano de países que não respeitam a plena democracia, que não tenham eleições limpas ou que
restringe liberdade de expressão. É uma das metas de Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro, falei inclusive com ele anteontem, melhor dizendo, e ele dizia o seguinte, o tarifaço de Trump nunca foi um pedido do Eduardo Bolsonaro, ele é filho, ele é um deputado, nós lembramos aí do passado da esquerda que sempre buscou a ajuda internacional quando foi perseguido, e ele foi lá, né? Rui Barbosa tem uma estátua, que é patrono do Senado Federal, tem uma estátua dentro do plenário do Senado Federal, diz o seguinte: a pior ditadura é a do judiciário, contra a qual não temos a quem recorrer. E o Eduardo Bolsonaro, assim como a esquerda inteira sempre fez, André, buscou ajuda internacional para pressurizar, para apoiar o seu pai que está sofrendo realmente. Não só ele, o próprio Eduardo, Flávio, tantos nomes. Eu estou com uma ação no TSE desde o início do meu mandato. Então, todos nós somos perseguidos, infelizmente, pelo judiciário, que tem consórcio com o executivo, e isso é indubitável. O senador acabou de confessar que ele concorda com a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, então, que as ações de Eduardo Bolsonaro visam pressionar o judiciário em função dos processos que Jair Bolsonaro está sofrendo. Então, isso configura uma flagrante tentativa de pressionar o curso do processo e de obstruir a justiça, de tentar gerar um ataque à soberania do funcionamento do Poder Judiciário, gerando uma pressão externa para ter um processo, um resultado diferente no processo. Eu acho que, sinceramente, a direita brasileira parece estar muito perdida nesse processo, porque acabam continuadamente confessando a ideia de subordinar as instituições brasileiras à pressão internacional. Isso é uma postura, na minha visão, antipatriótica e amalucada. Tá, e eu te faço a seguinte pergunta. E o que aconteceu lá atrás, quando o Lula foi condenado, que Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, tantos nomes conhecidos do Partido dos Trabalhadores, viajaram para a França, viajaram para os países árabes, foram na CDH, foram no governo americano, foram em tantos governos, dizendo que o judiciário estava cometendo uma perseguição contra Lula e estava preso. Isso eles aí estavam certos, senador? É da democracia. É isso que o senhor está dizendo? Eles estavam certos ou a justiça, naquela época, estava certa e errou depois, quando reviu os processos? Vocês precisam entender qual que é a linha argumentativa. Não dá para ter o PT como referência de comportamento e ficar falando, então, a narrativa de perseguição contra o PT e contra as pessoas que foram alvos de investigação da Lava Jato era correta lá atrás? Não dá para ter esse tipo de argumentação, senador. Não, o que eu quero te dizer para toda a nossa audiência, que a busca por ajuda internacional e fazer uma denúncia de que alguém, um espectro político, ou um personagem, ou um partido, ou políticos, ou, enfim, pessoas são perseguidas, fazer essa denúncia internacional faz parte da política brasileira, da história da política brasileira e da política internacional. Isso não é novidade. Agora, dizer que o Eduardo Bolsonaro teria poder para sobretaxar os produtos brasileiros em 50%, logicamente que não foi. Ele foi realmente falar, olha, o Alexandre de Moraes, além de perseguir empresas brasileiras, de ter congelado ativos aí da Starlink, de ter suspendido o X, de ter dado ordens ilegais para redes sociais que nem no Brasil possuem representação, etc., está cometendo abusos contra a liberdade de expressão, perseguindo opositores e contra empresas. Isso aí eu acho que faz parte da história da política mundial, buscar ajuda internacional e fazer essa denúncia para realmente haver manifestações de políticos de fora sobre, ou sim ou não, da sua posição política ou ideológica. Senador Jorge Seif, do Partido Liberal Catarinense, obrigado pela presença aqui no Morning Show. A gente segue repercutindo aí na medida que for avançando. Temos certeza que você estará à disposição. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, meus amigos. Situação tensa, complexa, um xadrez não só geopolítico, mas da política interna a todo vapor, um movimento aqui constante de todas as partes.